Caminhar na vida espiritual é sem dúvida um caminho que nos leva a se aproximar de Deus. Esta busca de intimidade, a busca de estar com o Senhor. E todo coração que tem buscado essa experiência mais profunda, sem dúvida recorre constantemente à confissão. Vê o quanto fere o coração de Deus e por isso quer se reconciliar. Se você tem essa experiência de ir atrás desse sacramento de reconciliação, deseja se aprofundar neste mistério, que é o mistério de receber o perdão do Senhor, sem dúvida, esse vídeo vai te ajudar a ter ali em mente alguns conselhos que vão te dar um pouco mais de profundidade quando ir ao encontro deste sacramento. Vamos juntos para o vídeo de hoje. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Padre Isaac, sou aqui da comunidade Aliança de Misericórdia. Temos feito um caminho de profundidade, de experiência da intimidade com o Senhor e este é mais um vídeo de espiritualidade. Semanalmente temos deixado aí no canal para você se aprofundar vídeo de espiritualidade. E o meu ano passado ainda gravei para vocês um ano inteirinho, né? Mostrando aí que a cada dia um testemunho de um santo. Vale a pena conferir se você ainda não conferiu esses vídeos. Bom, quero trabalhar com vocês primeiro alguns pontos que são essenciais, aquilo que vai nos ajudar a esta profundidade com a confissão. Primeiro ponto, e o mais comum assim na vida espiritual, de também você encontrar no YouTube sobre ele, é justamente um bom exame de consciência. E aí existem diversos materiais na internet, você bate lá exame de consciência, confissão, você vai encontrar esses materiais, procure sites seguros, né, sites que realmente tragam essa firmeza, né, essa fidelidade à doutrina. Faça ali o teu exame de consciência, mas quero deixar uma dica além disso, que este exame de consciência não seja um exame somente que antecede a confissão ou no momento exato da confissão, não, que você possa fazer da tua vida diariamente esta revisão. Santo Inácio vai indicar que você possa fazer esta revisão 3 vezes por dia. A igreja nos aconselha a fazer um pouco dessa revisão no que nós chamamos completa, que é a última oração do dia, completa o dia, a fazer esta revisão. E eu te aconselho a fazer essa revisão diariamente. Pare um pouquinho, anote no seu diário espiritual, tem vídeos aí também falando sobre o diário espiritual. Você possa ali fazer o teu exame de consciência daquilo que o Espírito Santo está te conduzindo. E não se esqueça, peça esta ajuda ao Espírito para te iluminar. Não basta simplesmente pegar lá na internet aquela lista toda e fazer um checklist. Não. Pare, reflita, porque esta reflexão, além de permitir você entrar na profundidade, Deus com certeza te dará indicações de como trabalhar, você vai perceber. Santa Faustina era bem criteriosa, por exemplo, ela realmente colocava ali todos os seus pecados e numerava, e colocava justamente para que não pudesse perder. Isso entra no segundo conselho. Anote aquilo que o Espírito está te dizendo, porque senão você vai lá na confissão, acho que você já viveu isso, eu várias vezes aconteceu, saí da confissão, falei, nossa, esqueci, faltou aqui dizer isso, e aí você fica com aquele coração assim pesaroso, justamente porque poderia ter confessado algo, era importante, mas ficou em segundo plano, porque você ali justamente não tinha anotado, não trouxe a anotação. E isso vale, porque se você faz o exame, coloca no seu diário espiritual, você vai vendo que as coisas a nível espiritual, as ferramentas, elas vão se amarrando. Então, estou falando aqui o exame de consciência, se você faz as completas, olha só, mais uma amarra aqui, a liturgia das horas, aí você coloca no papel, bom, e aí você tem esse detalhamento. Mas ali, uma outra dica, não chegue correndo para a confissão. Porque vai chegando isso uma hora, não tem aquela reflexão, aquele parar, aquele se colocar em oração. Muitas vezes você chega diante do sacerdócio e diante, muitas vezes, da experiência daquele sacerdote, ele nem vai fazer o sinal da cruz, ele vai te dizer, tipo, fala aí, confessa, né? Diante de uma experiência, talvez, daquele sacerdócio, fica, às vezes até parece uma coisa meio
esquisita, porque como a gente é realmente preparado para entrar neste mistério, e quantas vezes, né, os sinais, né, que a igreja nos pede, isso faz muita diferença, né, o início de um sinal da cruz, uma oração, né, invocando o Espírito, ou pedindo para uma boa confissão, tudo isso vai ajudando a gente entrar neste ambiente espiritual. Mas nem todas as vezes você vai encontrar um sacerdote que vai entrar nesta lógica. Ele vai, por exemplo, vai chegar lá, ele já vai querer que você diga, não vai dizer uma só palavra, às vezes nem te cumprimenta, às vezes não faz o sinal da cruz. Então, quantas vezes eu, pessoalmente, já lidei com essas situações. Assim, é muito importante que você não chegue correndo, porque se você chega correndo, não encontra situações que te ajudam, ali parece que o mistério vai realmente perdendo, né? Vai perdendo aquele dom, aquela graça. Então, não chegue correndo, faça sua oração antes da confissão, fica assim esse terceiro conselho. O quarto conselho seriam dicas mais práticas a partir de agora, em relação ao ato mesmo da confissão. Primeiro, dizer o seu estado de vida, porque faz muita diferença quando você sabe aquilo que é o estado de vida daquela pessoa. Aquela pessoa é casada, ela tem um sacramento no matrimônio, tem ali uma fidelidade a ser cumprida, tem um caminho a ser percorrido. Aquela pessoa é um sacerdote, ela tem regras. Então, pegamos aí o exemplo de Santa Faustina. Ela é uma freira, e ela, por exemplo, constantemente se confessava em relação ao silêncio. E se você fosse, por exemplo, casado e falasse, olha, quero confessar porque muitas vezes não fui silenciosa, fica um pouco meio assim de uma estrutura que não cabe aqui dentro da confissão. Mas eu sou religiosa, na minha comunidade, na minha congregação, existe um princípio, existe uma programação e existe uma regra que nos pede o silêncio. Essa regra é para ser vivida, só que muitas vezes eu não faço caso da regra, muitas vezes eu não vivo ela, faço muitas vezes de falar, de comunicar, prejudicando também a vivência do silêncio para outras irmãs que estão vivendo a regra, e aquilo muitas vezes pode gerar estresse em relação a outras pessoas que queriam viver aquele silêncio, e eu escolhi não viver livremente, fiz essa escolha, então quero pedir perdão. Perceba que tem uma outra dinâmica. Você que tem um compromisso como um pai, sim, você tem responsabilidades de educar. E aí você tem que perceber essas responsabilidades, porque tem coisas que são próprias do teu casamento. Você como casado, você não pode deixar a vida íntima do casal e fazer o dia inteiro na igreja. Porque você fere o sacramento que você optou livremente de viver. Porque você não dá atenção ao teu esposo ou à tua esposa, mas volta totalmente ao Senhor, mas esquece aquilo que são as obrigações do seu estado de vida. E assim, por isso que falar, isso dá uma consistência, dá um entendimento melhor do grau que é aquele pecado para aquele estado de vida. Um quinto ponto que eu queria trabalhar é a questão da frequência. A gente pode chegar lá e muitas vezes uma pessoa chega até com a lista para mim, chega com todos os detalhes do pecado, então fala, padre, eu pequei contra a gula, contra a mentira, falei mal dos meus pais, e aquela pessoa vai enumerando os pecados. Só que é o que acontece, eu não sei a frequência com que isso acontece. E aí eu te faço um pequeno exemplo. A pessoa ela vai me dizer, olha padre, eu geralmente caio no pecado da mentira diariamente, principalmente ali no meu trabalho, caio diariamente nesse pecado. Padre, aconteceu nesse último tempo, nesse último mês, de eu cair uma vez, cair 2 vezes, cair 5 vezes no pecado da mentira. Você percebe que há uma diferença? Tem gente que, por exemplo, cai 3, 4, 5 vezes, mais de 10 vezes no pecado da pornografia por dia. Tem pessoas que vai confessar e às vezes caiu naquele pecado uma vez ali no mês. O que percebe? Que nesta pessoa que caiu uma vez por mês,
o pecado não está estruturado, foi um episódio, e pode ser que a vida está estruturada em outros pecados, no sentido de outros vícios, que precisam ali no aconselhamento da confissão aparecer de uma forma mais característica, porque o problema das pessoas não é tanto a pornografia, mas é a gula, que tem deixado, quando você entra muito na gula, isso vale um outro vídeo, né? Quando você entra muito, por exemplo, no pecado da gula, é muito provável que a pornografia entre na sua história, mas o pecado, entre aspas, que está abrindo todas essas brechas é a gula. E a consequência é isso. Mas o outro já se estruturou na pornografia. Aquilo é, vamos dizer assim, o vício dele mesmo. Está enraizado, precisa ser trabalhado e deve ter ali um caminho da qual o confessor pode também ajudá-lo a perceber. Percebe essa diferença? Então, a frequência. Isso também pode ser que aquele confessor não se interesse que você fale a frequência, mas você precisa acompanhar. O pecado tem que ser destruído totalmente. Não é só diminuir a frequência, é óbvio, né? Mas, ao mesmo tempo, você vai percebendo se você vai caminhando. Porque o que acontece muitas vezes? Muitos padres não querem confessar as pessoas que confessam semanalmente porque não percebem mudança. Toda semana o cara confessa o pecado da mentira. Toda semana o cara confessa. Então parece mais uma lavagem de consciência do que realmente uma proposta de mudança em relação àquele pecado. Mas quando você começa a falar e a perceber que houve passos, né, a pessoa começou agora a largar aquelas quedas, ela começou realmente a lutar contra aquele pecado. Ele está voltando à confissão? Está, mas a cada vez mais a frequência é menor. Entendeu? Você vai percebendo o crescimento, vai sendo como que desenraizado. Embora, repito, o pecado deveria ser estipado de uma só vez. Quando você confessa, a sua pretensão não é diminuir frequência, a sua pretensão tem que ser acabar de uma vez só com o pecado, entende? Então precisa ter também essa consciência, embora a gente está falando de frequência aqui. Bom, para isso entra um outro ponto, né, que é esse sexto conselho, que é em relação à frequência também que você foi no confessionário. Então você vai dizer a última vez que você confessou, porque ali também você entende se esses pecados que está se falando são pecados da última semana, do último mês, do último ano, e se ele falar que mais de um ano já é mais um pecado, porque se confessa anualmente. Você precisa falar, padre, faz 2 semanas que eu me confessei, padre, faz 5 meses que eu me confessei, padre, faz 2 anos que eu me confessei, padre, eu nem me lembro a última vez que eu me confessei. Então, você percebe também aí já um pouquinho da caminhada espiritual da pessoa. Geralmente, quando a pessoa confessa-se pouco, menos pecado ela tem para confessar. Isso é uma lógica que vai acontecendo, já falei com vocês em vários vídeos, para quem me acompanha nas homilias, falo também sobre isso. Quando a pessoa ela não tem um caminho de confissão, geralmente ela tem pouco pecado para dizer, porque tem pouca consciência. A consciência trabalha muito mal, por isso ela vai dizer, padre, não tenho pecado, faz muito tempo que eu não me confesso, 30 anos, 20 anos, mas ao longo desse ano fui sempre uma pessoa boa. Então ela começa sempre assim, é o mesmo discurso de quem faz 20, 30 anos que não frequenta o confessionário. Falta de consciência. Exame de consciência, esse caminho todo, você vai perceber que isso vai mudar se isso acontece na sua vida. Último ponto, quero também aconselhar você a ter o mesmo confessor. Lógico, procure um bom padre, um padre que você perceba que quer fazer um caminho com você e que possa trabalhar ali um aconselhamento para a saída dos vícios. Por que o mesmo sacerdote? Porque assim há realmente um acompanhamento do caminho espiritual. Antigamente era muito comum isso, porque não se tinha a dimensão da orientação espiritual, então se utilizava muito da confissão como uma orientação espiritual. Hoje ainda muitas pessoas procuram a confissão como orientação espiritual. Esse não é o ideal, porém é bom ter um confessor que vai te trabalhar com você o caminho de saída do pecado. O orientador, ele vai além, ele vai trabalhar
não é só caminho de pecado, de saída, mas aquilo que Deus está comunicando a você, que Deus está falando com você, o teu caminho, os direcionamentos que Deus está te dando, que ali o orientador vai te ajudar a você a perceber, a iluminar. E lógico, você vai percebendo isso e vai dando os passos espirituais. Então procure o mesmo confessor. Às vezes ter o mesmo confessor faz a gente até mesmo pelo pecado do orgulho sair de outros pecados, porque você começa a sentir vergonha de ter que voltar naquela pessoa para dizer as mesmas coisas que você se comprometeu a sair. Então o orgulho vai fazendo com que você vá evitando, muitas vezes cair no pecado, meu Deus, vou ter que falar isso de novo. Não, nem vou ir, nem vou me arriscar, porque só a vergonha de ter que falar a mesma coisa para o confessor. Então percebe que ter este mesmo confessor ajuda. Às vezes nós fugimos até mesmo daqueles que são confessores da nossa paróquia, aquele padre da nossa paróquia, justamente para tentar esconder. Quantas vezes o orgulho entra aí na nossa vida? Bom, são esses 7 que eu quero apresentar. E 7 é um número simbólico, importante, né, que simboliza essa coisa da totalidade, da perfeição. Então eu quero deixar 7. Padre, existe mais conselhos? Claro que existe. Eu tenho certeza que você tem conselhos também para deixar. Por isso eu quero que você também ajude os outros que vão estar assistindo este vídeo. Coloque seus conselhos também, algumas coisas que te ajudaram em relação à confissão, e vamos enriquecendo uns aos outros. Lógico, Deus vai falando e vai distribuindo. Quem sabe, pegando todos esses conselhos, cada um de nós possa nos tornar mais profundos em reparar, em pedir perdão aquilo que nós temos justamente ferido a Deus. E ferido Deus muitas vezes através da vida de outros, ou seja, ferindo os nossos irmãos e a nós mesmos. Pedimos esta graça ao Senhor, profundidade e uma boa confissão. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.